Olá, sexto ano, bom dia! Como você está nessa manhã de quarta-feira? Eu venho para que a gente possa ter as nossas aulas de quarta. E como toda quarta, hoje você tem duas aulas de literatura, uma aula de história e duas aulas de matemática. E seguindo esse vídeo, as aulas acontecem nessa mesma ordem. A primeira aula é de literatura com a Miss Cristiane. A segunda aula de história com a Miss Aires. E a terceira aula de matemática com a Miss Josane. Desejo a você uma boa aula e um ótimo dia. Fique com Deus. Até amanhã. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quarta-feira, seguimos aí o nosso horário aí oficial de aulas, em que nós temos aí duas aulas de literatura, tá bom? Então, toda quarta-feira, né, nós temos duas aulas de literatura. Para hoje, o que nós estaremos aí fazendo aí durante a nossa aula? Eu irei corrigir os exercícios da aula passada, que estão na página 44 até a página 46, tá? E depois eu vou passar para vocês, né? Vou falar aí com vocês um pouco aí sobre o homework, sobre a atividade de casa dessa semana, tá? Isso para literatura. Meninos, então eu preciso que vocês abram aí o livro de vocês na página 44, tá? Para começarmos aí a fazer as correções, tá? Essas correções são referentes a esse texto aqui, ó. Teresa Bicuda, tá? Que eu pedi para que vocês estivessem lendo aí, lendo em voz alta, tá? Para leitura dinâmica, para praticar oratória, pontuação, acentuação, tá? Então, nós iremos corrigir aí os exercícios, tá bom? Número 1. No primeiro parágrafo, a narradora faz uma interrupção da história para dialogar com o leitor. Identifique e escreva o trecho em que isso ocorre. Então, você vai identificar e escrever. Então, identificou e escreveu. Então, o trecho, meninos, é esse aqui, ó. O que eu sei é de ouvir contar, mas o João Fonseca dali da venda, sabe quem é? O filho de Safira? Então, esse aí é o trecho aí que tem essa interrupção, né? Essa pausa na história para dialogar com o leitor, para falar com quem está lendo, né, o texto. Número 2. A narrativa é apresentada em primeira pessoa, isto é, narradora personagem da história, ou em terceira pessoa, ou seja, a narradora expõe fatos como alguém que apenas observa os acontecimentos. Então, nesse caso aí, meninos, é uma narradora, né, a narrativa, ela é em terceira pessoa, ou seja, a narradora, ela vai expor os fatos sem o que? Participar deles. Então, é um narrador observador, ele só apresenta os fatos, isso em terceira pessoa, mas sem participar da história. Número 3. Quais são os personagens da história Teresa Bicuda? Então, quais são esses personagens, meninos? Então, nós temos aí a Teresa Bicuda, o João Fonseca, a Safira, o padre, né, e o Mané Coveiro, tá? São os personagens. Número 4. Os personagens de uma história podem apresentar características físicas e psicológicas. Que características de Teresa Bicuda aparecem no título? Físicas ou psicológicas? Identifique-as. Então, as características que aparecem aí são as psicológicas, ou seja, aquelas de cunho interno, tá? E quais são essas características? Ela é ruim e maldosa. Número 5. Os fatos narrados aconteceram em um tempo recente ou em um tempo bem anterior ao que a história foi escrita. Sublinhe no texto o trecho que confirma sua resposta. Então, os fatos narrados, eles aconteceram em um tempo bem anterior ao que a história foi escrita. Então,
eles aconteceram bem anteriormente, assim, no passado, tá? 6. Qual é o clímax? O momento de maior tensão da história narrada? Retire do texto o texto em que o clímax ocorre. Então, é quando a noite daquele dia caiu e, de repente, deu uma ventania pavorosa, dessas de derrubar a árvore e até casa mal construída, ou muito velha. E o povo todo também escutou os gritos na rua, gritos horríveis, de presságio e de anúncio de coisa ruim. Então, isso aí, né, é o clímax, né, um momento assim, de maior tensão, de nervosismo da história. Seguindo aí, alinhar aqui a página. Número 1. Apesar de toda a maldade, Teresa Bicuda fazia algo bom. O que era? Ela dava frutas que colhia na serra para quem encontrasse no seu caminho. Então, mesmo ela sendo ruim, maldosa, ela ainda praticava uma ação aí bondosa, que era entregar para quem estivesse passando perto dela frutas que ela colhia lá na serra. Número 2. Em que lugar Teresa Bicuda foi enterrada pela primeira vez? Por quê? Então, ela foi enterrada do lado de fora da igreja, em um lugar bem afastado, lugar que se colocavam os criminosos conhecidos, enterrados sem extrema-unção. Extrema-unção é uma oração que é feita, né, quando a pessoa morre, né? Essa oração é no sentido de acolhimento, de aceitação, né, de boa passagem, né, da vida, né, da vida para a morte, para ter uma morte, para que a morte seja mais sensível, mais aceitável, nesse sentido, né? Cada religião tem uma forma de interpretar e conduzir essa extrema unção, tá? Então, resumindo aí o que seria uma extrema unção, é uma oração que é feita assim que a pessoa morre, uma oração né, no sentido de, assim, da pessoa ter se arrependido dos pecados, enfim. É por esse caminho, tá? Teresa Bicuda, ela foi enterrada nesse lugar porque era considerada má e pecadora. E também porque nunca havia frequentado nenhuma igreja. Então, né, na história, né, conta-se que ela teve esse destino aí, né, de ter sido enterrada num lugar assim, porque ela não frequentava a igreja, porque ela era má, porque ela era pecadora, tá? 3. Após a morte de Teresa Bicuda, começaram a ocorrer na cidade algumas coisas estranhas. Numere esses acontecimentos na ordem que eles ocorreram. Então, o número 1. Mané Coveiro estava cavando uma cova e ouviu uma voz totalmente horrorosa pedindo para ser tirada de um lugar. Fato de número 2. Certa noite, de repente, deu uma ventania e o povo escutou uns gritos horríveis da rua. E fato de número 3, Mané Coveiro começou a encontrar o caixão de Teresa Bicuda da banda de fora da sepultura. Então, esse é o acontecimento de número 3. 4. Explique quem provocava os acontecimentos estranhos e por que isso acontecia. Então, quem estava provocando esses acontecimentos estranhos era quem? A Teresa Bicuda, porque ela queria ser retirada do lugar onde ela havia sido enterrada e ser levada para Serra, que era o lugar que ela gostava. 5. O que foi preciso acontecer para que a paz voltasse ao lugar? Então, os moradores da cidade, eles resolveram atender o último desejo da defunta, ou seja, a Teresa Bicuda, e levaram o caixão para a serra e lá o enterraram. Aqui tá falando um pouquinho sobre o sepultamento em igrejas, tá? Eu imagino que vocês já tenham lido aí em casa, tá? Aqui nós temos o conversando sobre o texto, que nós iremos fazer nas lives, e o discutindo ideias também, tá? Que não dá para fazer agora aqui. Então, agora nós passaremos aqui para o
explorando a linguagem. Nossa, gente, meu mouse criou vida aqui, peraí. Pronto. Deixa eu aumentar aqui e alinhar a página. 1. No texto aparecem várias palavras e expressões que são características, da oralidade. Identifique 3 exemplos e anote-os a seguir. Características da oralidade, expressões que são características da oralidade, são aquelas que, né, é utilizada comumente, ou seja, é muito utilizada quando você está falando dentro da oralidade, né, do que é dito, do que é pronunciado. Então, aqui tem alguns aqui, né, que o livro coloca. Por conta disso, sabe Deus onde, no passo que a vida tem, ia, banda de fora, botar, foi indo e etc. Quando no texto não aparece, mas só para ilustrar essas expressões aí da oralidade, quando nós falamos né, esse né é uma marca de, é uma expressão, né, uma característica da oralidade, tá? Seguindo aí, número 2, observe atentamente o trecho. Mané coveiro, me tire daqui. Qual é o efeito de sentido e repetição dessas vogais expressa? Então, essa repetição aí, ela vai demonstrar o quê? Uma voz, o quê? Tremida, né? E pela situação que é descrita no texto, essa voz tremida foi porque alguma coisa, né? Foi por um efeito de algo assustador, que, né, causa medo e apreensão, tá? 3. No causo, são usados alguns termos para caracterizar as frutas que Teresa colhia na serra, maduras, sumarentas, polpudas e docíssimas. Que efeito de sentido esses termos dão às frutas? Eles intensificam o quê? O sabor das frutas. Então, quando eu falar assim, aquela laranja está docíssima, eu estou, né, intensificando o sabor, né? Eu estou intensificando, né, que ela está docinha, que ela está, né, boa para consumo, tá? 4. Leia a seguinte frase retirada do texto. Vaia, o que vem a ser isso agora? Assinale, tá? A alternativa cuja frase tem sentido semelhante. Então, vaia, o que vem a ser agora? O que vem a ser agora? Com tonalidade de interrogação, mas não é interrogação, é exclamação. Nossa, o que será isso agora? Então, esse vaia é no sentido de quê? De nossa, de espanto, né? Esse vaia, ele é o quê? Uma variação regional. Do mesmo jeito que existem outras expressões regionais, por exemplo, quando se fala tchê, bate, né, que é uma expressão do sul, é uma expressão regional, uma variação regional da região sul. Quando tem a expressão oxente, esse oxente é, né, da região nordeste. Uai é uma variação regional referente a Minas, mas que também aqui em Goiás muitos falam, porque nós temos essa influência da cultura mineira, né? É muito próximo e temos esse contato. Então, são variações regionais, tá? Então, essas foram as nossas correções, tá, meninos? Agora eu quero falar com vocês sobre a tarefa de casa, tá? O homework. Na semana passada, eu pedi para que vocês fizessem a leitura dos 5 primeiros capítulos do livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, tá? Então, agora eu estarei colocando, na verdade, já coloquei uma lista, tá? De exercício com uma atividade em si. Essa lista, né, essa atividade é uma atividade avaliativa, então ele conta como trabalho, tá? Todas as instruções para realizar essa atividade está lá no documento em formato de Word, que está disponibilizado no Google Classroom. Então, tudo que você precisa saber para estar fazendo essa atividade
tem lá nesse arquivo. É necessário que você tenha lido os 5 primeiros capítulos, tá? Por isso que eu passei eles na semana passada e até conversei com vocês, falei que nessa semana eu estaria cobrando uma atividade aí, até para acompanhar quem tá lendo, quem não tá, quem tá conseguindo acompanhar, tá? Então, para fazer atividade, precisa ter lido esses capítulos, tá bom, meninos? Olha só, um ótimo dia para vocês, tá? Cuidem-se aí, estou com saudades. Um beijo e até a próxima aula. Bye, bye. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, de tanta gente falou de um monte de civilizações, um monte de povos que eram aí politeístas. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história dos hebreus. E os hebreus, eles eram monoteístas. Lembra do que eu falei na nossa live passada? Que os povos politeístas são aqueles que têm mais de uma divindade, que servem a mais de um deus. E os monoteístas são os que têm apenas um deus, possuem apenas uma divindade. E dessas civilizações antigas, os hebreus eram uma dessas sociedades organizadas que tinham apenas um deus como divindade. Certo? Vamos aprender um pouquinho sobre esse povo, os hebreus, que os hebreus eles são o mesmo povo que está escrito aí na Bíblia. Tá? Lá na Bíblia não fala sobre os hebreus, então é o mesmo povo. Então vamos lá. Antes de eu falar da migração para o Egito, vou falar um pouquinho de como que eles eram, né? Então, os hebreus, eles habitavam aí a Palestina, que era conhecida como Terra Prometida. A área da região ela era fértil e localizada próximo do rio chamado Jordão. A Palestina ela foi ocupada primeiramente pelos hebreus, um povo de origem semita. O que significa ser um povo semita? O povo semita são as pessoas que descendem, que têm como ancestrais os filhos de Sem. Na Bíblia fala sobre Noé. Noé teve um filho com o nome de Sem. E os semitas são aí os filhos de Sem. Os hebreus, eles eram um povo pastoril, dedicado às pastagens dos seus rebanhos. E quando eles ocuparam aí a Palestina, por causa da vasta quantidade de terra fértil, eles passaram a se fixar na terra e praticar a agricultura. Diferente de outros povos que nós já estudamos aqui, como eu falei, eles eram monoteístas, ou seja, acreditavam na existência de apenas um Deus. Então, depois de um certo tempo que os hebreus viveram na Palestina, por volta de 200 anos, mais ou menos, depois que eles se instalaram aí nas margens do Rio Jordão, veio sobre a terra deles uma grande seca, o rio secou. Então as pessoas começaram a passar fome porque não tinha água no rio e quando o rio sem água não tinha qualidade de solo suficiente para o plantio. Então, para que todos não morressem de fome, eles migraram, o povo palestino migrou para o Egito. E lá eles se estabeleceram próximos do rio Nilo. Por quê? Eles já estavam acostumados a morar aí perto do rio, porque estavam próximos do Rio Jordão, certo? E aí eles passaram a habitar próximos ao rio Nilo. E lá também praticavam agricultura. Quando eles chegaram na terra do Egito, não deu problema nenhum. Eles ficaram de boas e puderam viver normalmente as suas vidas. Porém, quando o faraó veio a falecer, o faraó que substituiu o que deixou os hebreus morarem lá de boa,
ele achou que não era legal ter os hebreus lá na terra deles, não. É como se os hebreus estivessem invadindo e tirando do povo Egito a possibilidade de trabalhar e de crescer. Com isso, esse faraó pegou e decretou que os hebreus eram uma ameaça à população egípcia. Com isso, os egípcios começaram a ser escravizados. Ao ser escravizados, eles foram forçados a continuar trabalhando na terra, porém para os donos da terra que eram egípcios, e também a fabricar tijolos, porque a sociedade egípcia ela é conhecida como grandes construtores. Quem fabricou os tijolos para a maioria dessas pirâmides que nós conhecemos na história foram quem construiu esses tijolos foram os escravos hebreus que habitavam no Egito. Então, passou-se muito tempo, o Egito, de escravidão no Egito, os hebreus eles conseguiram aí se libertar. Sob a liderança de um homem chamado Moisés, os hebreus conseguiram fugir do Egito. E aí eles voltaram para a Palestina. Esse nome, essa saída do Egito para a Palestina, tem o nome de Êxodo. Os hebreus, eles viveram mais ou menos 40 anos de escravidão dentro das terras do Egito, certo? Então, é esse o nome que tem. Quando esse povo chegou lá na Palestina, adivinha? A Palestina estava ocupada por outros povos. Então, os hebreus começaram a iniciar uma fase de lutas para dominar a terra. Essas lutas elas demoraram bastante tempo. No começo, eles tinham como líder Moisés. Quando Moisés faleceu, eles não decretaram assim, nossa, esse daqui vai ser o próximo rei. Não, Moisés ele não era rei, ele era um líder e que guiou o povo. Depois que o Moisés faleceu, veio os juízes, o período dos juízes. E quem eram os juízes que comandavam esse povo? Por causa desse período aí de conflito, os hebreus eles tinham como chefes, como poder, os chefes militares. E esses chefes militares, conhecidos pelo nome de juízes, eles detinham aí o poder político, o poder militar e o poder religioso da sociedade dos hebreus. Depois que passou-se um tempo, depois de algumas lutas, de algumas vitórias desse povo hebraico, eles nomearam, escolheram um rei. Depois de muito tempo de luta, que eles conseguiram aí conquistar algumas terras da Palestina, os hebreus eles se organizaram e escolheram um rei. E a partir do momento que eles escolheram um rei, eles formaram então o reino de Israel. O primeiro rei do reino de Israel foi chamado de Saul. Depois de um tempo, esse rei ele foi derrotado numa batalha e foi sucedido pelo rei Davi. O rei Davi é um dos mais famosos reis de Israel, rei sobre os hebreus. Ele teve várias conquistas e uma delas foi ter reconquistado a maior parte da Palestina. Sobre o comando aí do rei Davi, os israelitas, eles conseguiram quase que todo o território palestino de volta. Porém, ele também faleceu. Quem conseguiu realmente todo o território aí, conquistar todo o território, foi o filho dele, o rei Salomão. Depois do rei Salomão veio o rei
Roboão. Por enquanto, vou falar ainda do rei Salomão, porque o Salomão foi um dos mais... O mais famoso foi o Davi. Porém, o Salomão foi o que construiu o Templo de Salomão. E o Salomão, ele era conhecido por ser um sábio. Então, existem várias passagens na Bíblia que colocam aí o Salomão como um rei muito esperto, muitíssimo inteligente. Quando alguém faz alguma coisa esperta, quando tem uma jogada de mestre, assim, que sai uma coisa bem interessante da cabeça da pessoa, as pessoas até comparam. Nossa, agora você pode estar parecendo o rei Salomão. Porque o rei Salomão, ele é conhecido por ser um rei muito inteligente, muito sábio. Depois do rei que veio que ele faleceu, depois de muito tempo, com o passar do tempo, as lutas hebraicas pela terra da Palestina, os hebreus eles se organizaram e formaram aí o reino de Israel, certo? Passou-se o tempo, bastante tempo, esse reino, ele foi dominado, o reino da Palestina, ele foi dominado, e ele foi dividido entre 2 reinos. Então, quando o reino ele é dividido, ele começa a se enfraquecer, porque as pessoas têm que escolher lados. E aí, a partir do momento em que a Palestina foi dividida, começou a ser invadida, primeiramente pelos persas. Os persas dominaram a maior parte da Palestina. Depois veio o rei Alexandre Magno, da Macedônia, que conquistou mais uma grande parte da região da Palestina. E aí, quando chegou lá no século VII, toda a Palestina foi dominada. E aí, com a morte do Alexandre, que foi o que dominou a maior parte, veio o Império Romano, que conseguiu conquistar toda a região. Ou seja, toda essa região aí, tanto a amarela quanto a azul, foi dominada e conquistada pelo Império Romano. Então, na época do rei Salomão, a maioria dos hebreus, eles trabalhavam em atividades rurais. Tá? Que isso daqui que o livro traz para vocês é esse cotidiano da vida dos hebreus quando eles estavam sobre o comando aí do rei Salomão. Trabalhavam a maioria como agricultores e também na pecuária. Essa imagem representa como era organizada a vida da sociedade hebraica nessa época, na época do rei Salomão, antes da divisão e antes da invasão dos persas. Era dessa forma que a sociedade dos hebreus se organizavam. Então, galera, vamos lá então, atividades na página 34 até a página 37, tá ok? Próxima aula a gente responde as dúvidas de vocês. Lembrando, gente, que se vocês não assistirem os vídeos e forem anotando as suas dúvidas, depois não tem como a gente saber aonde que é necessário trabalhar melhor. Então, faça a atividade antes da nossa live, porque aí a gente consegue saber aonde que tá a dificuldade de vocês, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima! Olá, vamos lá, mais uma aula de matemática. A proposta é que façamos os exercícios da página 16. A Isadora já começou a resolver aí numa live. Achou o máximo, né, Isadora? Então, vamos agora na página 16, todos juntos. O exercício pede o quê? Ele mostra um quadro e fala, complete o quadro a seguir, escrevendo os cálculos correspondentes. Ele deu a primeira linha prontinha. N, aqui vale 16,
Aí ele colocou o n depois dentro de um radical e o 16 vira o radicando. Fica a raiz de 16. Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 16? 4. Na próxima coluna, 2 vezes n. Lembrando que o meu n é o 16. 2 vezes 16. 16 ao quadrado, que é 256. Então, vamos lá. Próximo passo aqui. Nós temos 36. Eu vou colocar, então, raiz de 36. Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 36? Tabuada é o 6. Próximo passo, 2 vezes o meu n. Quem é meu n agora? 36, não é? Então, 2 vezes 36. Qual que é o dobro de 36? Não é 36 mais 36? 72. E, por fim, um n ao quadrado, que é 36 ao quadrado. Para eu resolver 36 ao quadrado, vou fazer aqui, ó, no cantinho. 36 vezes 36. A primeira coisa é multiplicar a unidade. Eu vou multiplicá-la tanto para a unidade de cima quanto pela dezena. 6 vezes 6, 36. 6, elevo 3. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Agora, eu vou multiplicar o 3, que está na coluna da dezena. Então, a resposta dele virá debaixo dele, na coluna da dezena. 3 vezes 6, 18. Põe 8 e sobe 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Passo o traço e soma. 6, 9, 2 e 1. Então, essa resposta de 36 ao quadrado é nada mais, nada menos que 1.296. Vamos fazer com o próximo? 81. 81, quando vai para a raiz de 81, eu tenho que pensar qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 81. É o 9. Próxima coluna, 2 vezes o n, que é 81. Qual que é o dobro de 81? 2 vezes 1, 2. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Então, ficou 172. E no próximo é 81 ao quadrado. Bora fazer aqui no cantinho. 81 vezes 81. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. Agora, vou multiplicar o 8, hein, pelos dois números. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Passo o traço e soma. Dá 1, 8 e 8, 16. Põe 6 unidades, sobre 1. 4 mais 1, 5. E desce o 6. Ficou quanto? 6.586 é o valor de 81 ao quadrado. 6.561. 6.561. Isso? Agora, o próximo valor. Nós temos agora o número de 3 algarismos. Raiz de 169. Esse exercício aqui, raiz de 169, caiu no nosso joguinho lá. Foi até o João Pedro que respondeu. E de cara ele falou que era 13. Até porque está repetindo nos exercícios esse valor aqui. A gente acaba memorizando. Próxima coluna é fazer 2 vezes o n. Quem é o n? 169. E de cara assim eu não sei não. Vamos fazer 169 vezes 2. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1,
13, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, ficou 338. Então, eu ponho aqui 338. Próximo passo é fazer 169 ao quadrado. 169 ao quadrado é a mesma coisa que 169 vezes 169. Vamos fazer aqui embaixo? 169 vezes 169. Nós vamos proceder do mesmo jeito, mesmo sendo de 3 algarismos. Eu vou pegar essa unidade, multiplicar por todos. Vou colocar o resultado das unidades aqui. Depois eu vou pegar a dezena, multiplicar por todos. Vou colocar essas respostas aqui, correspondentes das dezenas. E o da centena eu vou multiplicar por todos e colocar na terceira linha. Depois eu vou somar tudo. Então, vamos lá? 9 vezes 9, 81. Então, põe 1 e sobe 8. 9 vezes 6, 54. 54 mais 8. Olha só, se fosse 54 mais 10, seria 64. Só que 8 é 2 menos de 10. Então, seria 64 menos 2, que dá 62. Põe o 2 e sobe 6. 9 vezes 1, 9. Mais 6, 15. Agora, eu vou multiplicar o 6, hein? Coluna da dezena, a resposta na segunda linha. 6 vezes 9, 54, sobe 5. 6 vezes 6, 36. 36 mais 5, 30, 41. Sobe 4. 6 vezes 1, 6. 6 mais 4, 10. Agora eu vou fazer a operação do 1, que é a centena. Resposta na terceira linha. 1 vezes 9, 9. Lembrando que vem debaixo da coluna aqui da centena, ó. 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Passa o traço e soma tudo. Então, ficou 1. 4 mais 2, 6. 9 mais 1, 10. Mais 5, 15. Vai 1. 6 mais 1, 7, mais 1, 8. 1 e 1, 2. 1, 2, 3. Então, o resultado foi 28.561. Quer fazer mais um? Vamos fazer o 324, então. Aqui eu chego no raiz de 324. Ixi, agora, hein? Pode usar a calculadora? Por enquanto, não. Porque vocês estão aprendendo a fazer as continhas também. Isso faz ficar um cálculo mecânico mais acelerado e logo fica mental e aí facilita. Quando tiver já mentalizado todas as operações, aí pode passar para a calculadora. O que eu vou fazer? Eu vou por tentativa. Se eu sei que 3 vezes 3 é 169, então não é o 13. Então, eu vou pensar no próximo número. Será que seria, vamos supor, 15? Vamos fazer aqui do cantinho. 15 vezes 15, para ver se ele é raiz. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vamos somar. 7 e 5, 12, vai 1, deu 225. Então, tá pequeno. Vamos tentar o próximo número? 16. 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Passa o traço e soma. Vai dar 6, 15, vai 1, 256. Ainda tá... Não é ele. Será o 17? Vamos tentar o 18, porque aí a gente já dá um salto maior. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. Então, vão 6 e fica 4. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Passa o traço e soma. Deu 4. 8 e 4... 12, 1, 2, 3. 324. Então, eu achei exatamente
A raiz de 324 é o 18, porque 18 vezes 18 é 324. Agora eu vou fazer a terceira coluna aqui. O que eu tenho? 2 vezes o N. Quem está no lugar do N não é o 324? Então, vamos lá. Eu quero o dobro de 324. 324 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 648. Agora eu quero o valor de N. Quem que é N? 324 ao quadrado. É multiplicar 324 por 324. Vamos fazer aqui, ó. 324 vezes 324. 4 vezes 4, 16. Eu ponho 6 e sobe 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 4 vezes 3, 12. Agora eu vou fazer a operação do 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Agora é do 3. 3 vezes 4, 12. Lembrando que o resultado vem na coluna da centena. 3 vezes 2, 6. Mais 1 lá do 12 que subiu, 7. 3 vezes 3, 9. Passa o traço e soma. Vai dar 6. 9 e 8, 17. Vai 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 e 7, 14. Vai 1, 9, 10. O resultado foi 104.976. Ok? Revisando. Agora, 400. Qual que é a raiz de 400? Gente, qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 400? O 20. É só você olhar que o zero vai dobrar a quantidade, né? Porque uma potência elevada a 2, um zero vai virar 2. E o 2 vezes 2 é que dá 4. E quanto que é 2 vezes 400? São 800. E quanto que é 400 ao quadrado? Olha só, 400 ao quadrado, 400 não é 4 vezes 100? Então, é só eu fazer a quantidade dos zeros dobrar. Olha só, 4 vezes 4 é 16. E a quantidade de zeros, ela vai dobrar, porque ela tem que repetir 2 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4. Virou o número 160.000.